Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal aprovou na semana passada uma tese para que veículos de comunicação possam ser responsabilizados civilmente por declarações feitas por entrevistados em reportagens jornalísticas ou em programas com eventuais indenizações por danos morais. Ficou definido que a emissora poderá ser responsabilizada quando houver publicação de entrevista em que o entrevistado acusar falsamente outra pessoa sobre a prática de um crime, se à época da divulgação da entrevista havia indícios concretos da falsidade da imputação. E também se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Pois bem, algumas associações de imprensa soltaram uma nota de repúdio, uma nota de protesto contra o que chamaram de censura prévia, que viola a Constituição Federal. Abre aspas, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, a Associação Nacional de Editores de Revistas, ANER, e a Associação Nacional de Jornais, ANJ, condenam com veemência mais um caso de censura prévia judicial contra a imprensa. Neste caso, envolvendo o portal G1, a RPC e o portal Plural no Paraná. A decisão, em liminar da primeira instância da Justiça Paranaense, obriga os veículos a removerem as notícias e proíbe informar o teor da delação premiada que envolve o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Adhemar Trajano, e o ex-deputado Plauto Miró. A juíza Giane Maria Moreschi, que proibiu a divulgação da delação, afirmou na decisão que o caso corre sob segredo de justiça. A ABERT, a ANER e a ANJ observam que a Constituição brasileira não admite qualquer espécie de censura prévia, bem como estabelece em seu artigo 220, parágrafo 1º, que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. A ABERT, a ANER e a ANJ esperam a imediata revisão da censura prévia e da determinação de remoção das notícias anteriores, sendo assegurado o princípio da liberdade de imprensa, que é um dos fundamentos básicos da democracia. Bem, só lembrando que responsabilidade objetiva na nossa Constituição por ato de terceiro é só do poder público. O Estado, enquanto entidade, incluindo o Estado, município, Distrito Federal, União, responde objetivamente pelos atos que os seus servidores praticarem. Você precisa comprovar, em primeiro lugar, que houve dolo e culpa por parte do servidor e depois existe a responsabilidade objetiva. A ABERT, portanto, faz um protesto no sentido de que esta responsabilização pode significar um retrocesso na democracia brasileira. O presidente... Nós vamos debater um pouco agora, nós lemos há pouco uma nota da Associação Brasileira das Imprensas das Empresas de Rádio e Televisão, da Associação Nacional dos Jornais, Associação de Rádio, contra o que reputam ser uma violação inconstitucional da proibição de censura prévia. Vou começar com a Cássio Miranda. Cássio, existe responsabilidade objetiva, que é aquela em que você não precisa provar dolo ou culpa. Sim. Mas essa responsabilidade objetiva, ela tem casos muito restritos. E na nossa Constituição, é do Estado, do poder público, com relação aos seus servidores. Artigo 37 da Constituição. Parágrafo 6º, para completar. Você tem o patrão responde pelo ato do empregado, os responsáveis, pais, pelo ato do menor. Agora, vai ter uma entrevista ao vivo. Aí a pessoa está lá, fala o que deu na telha. Ela tem que responder pelo que ela falou. Se ela cometeu um crime contra a honra de alguém, se ela mentiu, ela tem que responder. Agora, a empresa que fez a entrevista vai ser responsabilizada também. O mesmo Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a lei de imprensa, a lei 5.250 de 1967,
relatório do ministro Carlos Aires Brito, que foi o relator do julgamento, o mesmo Supremo está agora retrocedendo e trazendo de volta a censura prévia? Capês, eu confesso que eu tenho bastante preocupação com o tema, por algumas razões. Primeiro, todos nós sabemos que não existem direitos absolutos no nosso sistema jurídico. Contudo, a partir do momento que você responsabiliza alguém por ter convidado determinada pessoa, porque é isso que o Supremo disse, olha, a partir de agora você meio de comunicação, a partir de agora você veículo de comunicação, a partir de agora você empresa que trabalhe com imprensa, você tome cuidado com quem você vai convidar. Porque se o seu convidado disser algo que seja considerado crime ou seja considerado uma infração a um direito de alguém, você também será responsabilizado. Repito, é uma responsabilização pelo convite, pelo fato de você ter convidado determinada pessoa. Isso, obviamente, é uma modalidade indireta, é o nome bonito que a gente vai dar para a censura prévia. Em segundo lugar, Capês, também é importante nós ressaltarmos que censura prévia nós tivemos em um momento da nossa história política. E é um momento que não condiz em nada com as circunstâncias atuais que nós vivemos. Então, cabe todos nós refletirmos sobre estas circunstâncias. Em terceiro lugar, todos nós que estamos aqui hoje, estamos com as nossas posições em risco. Porque, a partir de agora, você transfere a um veículo de comunicação uma responsabilidade muito grande sobre quem eles vão convidar e o que será dito por essas pessoas. Renato Batista. Fernando Capês, Dom Pedro II tinha uma frase que era o seguinte: imprensa se combate com imprensa. O que ele quer dizer? O que ele queria dizer no final das contas com isso? Se uma pessoa ela participar de determinado veículo de imprensa, ela fazer uma acusação a outra, ela responde por isso, como pessoa física. E aquela pessoa que está sendo atacada, eventualmente, pode ser convidada a dar sua versão em outro veículo de imprensa, no mesmo. Enfim, colocar os pingos nos is, aqui até falando o nome do programa aqui da casa. Agora o ponto é o seguinte, eu vejo que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela veio principalmente após uma matéria feita pelo jornal Estadão, onde o jornal Estadão falava da dama do tráfico amazonense, que seria uma mulher que tinha ligações com o Comando Vermelho e ela esteve visitando ministérios. Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos. Depois, essa própria reportagem revelou que essa senhora teve passagens pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos para viajar para Brasília, para fazer esses encontros em ministérios, e é óbvio aí que houve uma grande falha, se tratando do Ministério da Justiça receber uma pessoa com vínculos com uma organização criminosa, da qual o Ministério deveria estar combatendo e não dialogando e não conversando. Logo após essa decisão, muitos daquela imprensa chapa branca, que ela só existe para defender o governo, a gente sabe que tem muitas delas por aí, apareceram dizendo que não, ela não tinha nenhuma condenação e o caso não era bem assim, tentando passar um pano para esse caso que é absurdo aos olhos e aos ouvidos de qualquer um que está aqui nos escutando. Não é nada normal você tratar de receber uma pessoa com esses vínculos com uma organização criminosa dentro de um ministério que deveria combatê-la. Então, logo após isso veio essa decisão absurda do STF e eu conclamo aqueles que estão nos assistindo, as associações, aos outros veículos de imprensa, esse tipo de censura prévia, nós não estamos discutindo em dezembro de 2023, pessoal. Isso já vem de algum tempo. Aqui a própria Jovem Pan foi vítima disso, da censura direta e da censura indireta daquelas organizações que tentaram retirar patrocínios para calar uma voz dissonante. Isso não vem de hoje. Quando que vai todo mundo se unir contra a censura prévia, contra esses arroubos autoritários, vindos daqueles que deveriam defender a Constituição?
Quando que a gente vai se unir para a gente parar de ver inquéritos ilegais, de ver advogados não tendo acesso ao direito de defesa, de ter acesso às peças, de pessoas sendo julgadas sem ter o direito de defesa, que é o básico? Vamos todo mundo se unir nesse momento contra esse tipo de coisa, porque daqui a pouco, amanhã é aqui que está acontecendo, depois é contra veículos de imprensa que tentam fazer entrevistas ao vivo, e depois vai ser com qualquer outro que resolveu se calar enquanto esse tipo de coisa está acontecendo. Meu querido Emerson Tawil, nós estamos num período há pouco tempo de também total irresponsabilidade, em que havia uma leniência na proteção da honra alheia muito grande. Podia fazer o que quisesse. Investigações sigilosas eram reveladas, xingavam, não acontecia nada. Quando o sujeito ia tomar uma providência, demora tanto que o assunto já saiu de pauta. Agora nós estamos partindo para um extremo oposto. Será que não dá para a gente no Brasil ter um ponto de equilíbrio, de tentar buscar a sábia lição de São Tomás de Aquino, in medius virtu? A virtude está no equilíbrio. Os romanos diziam que o ideal é que um dos remos da embarcação roce areia, enquanto o outro toque as ondas do mar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Emerson Tawil. Muito difícil o momento que a gente vive, principalmente por conta desse assunto, liberdade de expressão. Já no início, ali, 2005, 2006, eu já dizia que a liberdade de expressão era algo já comprometido naquela ocasião. Eu dava um exemplo muito tranquilo, muito simples. Eu dizia a um amigo para tentar cancelar o seu plano de telefonia celular, que era feito e ainda é feito através de uma forma remota, e se você conseguisse fazer por menos de uma hora, eu diria que você tem ali seu direito de liberdade de expressão garantido. É um simples direito e uma dificuldade muito grande. A gente vive, do meu ponto de vista, talvez uma ditadura velada, se assim pudesse dizer, lógico, com toda a ressalva, não é... Vivemos num país republicano, e esse é sempre dito, essa frase é sempre muito dita, muito bem falada. E também eu faço as palavras, né, de John Stuart Mill, que foi um filósofo britânico que viveu de 1806 a 1873, em que ele dizia que a liberdade de expressão, ainda que falsa ou verdadeira, jamais deve sofrer um cerceamento, salvo quando ela causar algum dano que seja reparável. E dentro desse dano reparável, ele é, sem dúvida alguma, atrelado à pessoa que disse, a pessoa, o narrador, e não aquele que está ladeado a ela, não aquele que convidou o anfitrião. A responsabilidade objetiva, como disse o Capês aqui já no início da sua fala, não cabe aqui aos órgãos de comunicação. Essa interpretação, o grande problema, Capês e caros telespectadores, é a régua de medida. Quem é que manuseia a régua de medida? Esse é o grande impasse que a gente vive hoje, porque para alguns a lei, para outros o rigor da lei. Então, a liberdade de expressão, do meu ponto de vista, tem sido abalada, está com as suas estruturas arranhadas significativamente, em que parece para nós, que temos um pouco mais de 40, de que os papéis se inverteram. Aqueles que tinham um mínimo ali de princípios, direitos e uma moralidade, parece que hoje estão na contramão de direção, nós somos os errados. Como disse aqui o próprio Renato, a dama do tráfico, que foi fazer uma visita lá no Ministério oficialmente, ainda subsidiada por conta, com dinheiro público, ela tem condenação. Não tem trânsito julgado, não podemos dizer que é uma criminosa, mas enfim, existe um processo no qual ela já tem condenação, está em grau de recurso, não podemos dizer que é uma criminosa, mas são esses disparates, essas desproporções que vêm violando diuturnamente direitos. Mas o que me assusta muito mais, Capês e caros ouvintes, é o quê? É o silêncio. Não podemos deixar o resultado, a expectativa na mão de um santo salvador. Cada um é participante dessa nação, cada um tem o seu direito ali através do voto, cada um tem o seu direito. Martin Luther King dizia que o que incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Até quando nós vamos permitir? Isso é igual feira livre, em que ela é ótima desde que seja na porta do seu vizinho. Então, é preciso cada um de nós nos tornarmos atinentes a esse assunto, é de interesse coletivo e de todos, e não dá para ficar direcionando apenas para que um santo salvador venha suja, mesmo porque o maior homem de todos os tempos foi crucificado, e o maior julgamento injusto de toda a face da terra foi de Jesus. Então não podemos aguardar o santo salvador. Cada um tem responsabilidade, cada um deve se preocupar com o assunto. São 15 horas e 5 minutos. Sabe o que me chama a atenção, Ana Beatriz? A imprensa agora se uniu para criticar. Será que antes podia?
agora que está pegando no calo, por que demoraram tanto para falar o óbvio e o protesto? Precisou chegar nesse ponto? Ou seja, você vai alimentando uma situação até que chega num ponto que ela se volta contra você. Eu já vinha falando isso, e eu falava a Cássio Miranda, eu também ao Emerson Tawil, colegas da área do direito. Quando havia algum abuso na investigação da Lava Jato, eu apontava. E pontuava. Quando eu apontava e pontuava, eu não estava ideologicamente protegendo ninguém. Quando você compactua com uma ilegalidade, seja ela qual for, uma violação processual, você vai criando um ambiente autoritário que ele se volta depois contra você. E hoje nós estamos vendo aí também violações a direitos individuais, violações a regras de competência, pessoas que não têm foro privilegiado sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, abuso no instrumento da prisão provisória, que na verdade foram práticas que começaram há 10 anos atrás. Então, agora a imprensa demorou muito para fazer esse alerta. A censura, essa possibilidade da responsabilização de uma empresa de comunicação pelo aquilo que é falado, quando naquele momento ela não tem como impedir a pessoa de falar ou de controlar o que ela vai dizer, é extremamente perigosa essa visão e pode comprometer a liberdade de imprensa. Como diria a Mel, que a Mel sempre eu converso com ela sobre esses temas. Por favor, Ana Beatriz. Capês, eu acho que está faltando para o governo e para o Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, entender que a imprensa possui um papel diferenciado na vida de uma sociedade. Por que eu estou falando isso? Você comentou que existem algumas hipóteses em que a empresa, o poder público pode ser responsabilizado de forma objetiva pelo que um convidado, um preposto, um funcionário, ele diz. A hora que eu digo que um convidado, num debate, numa emissora de televisão ou numa entrevista de rádio, faz com que o responsável pela divulgação dessa entrevista ou desse debate seja responsabilizado, eu estou mercantilizando a imprensa e eu estou esquecendo do papel fundamental que ela exerce na sociedade brasileira. Por quê? Porque eu estou praticamente submetendo as emissoras de televisão e de rádio, aí, os jornais e a imprensa em geral, ao Código de Defesa do Consumidor, que também acaba sendo uma das hipóteses de responsabilidade objetiva que a gente tem hoje no nosso direito. Eu entendo que exista uma retaliação por conta da divulgação dessas notícias todas, mas é como você mencionou, essa retaliação ela afeta todos. Porque os veículos que tanto defendiam essa liberdade de expressão, agora também ficarão à mercê do que a gente está chamando de censura prévia. Então, é um risco muito grande para a sociedade e, embora a gente viva num país extremamente polarizado, eu concordo com o nosso colega no sentido de que agora a gente precisa de união. Porque a partir do momento que você me impedir de falar o que eu penso aqui, você não vai mais me convidar. E aí a gente não vai ter mais debate, a gente não vai ter mais informação e mais do que nunca a gente vai ficar vítima aí de fake news e de algoritmos e de dados que não existem. A Cássio Miranda, você é professor de Relações Internacionais, genocídio é uma ação deliberada para a eliminação de um povo? Como é que é mais ou menos? Intencionalmente? Sim. O que seria o genocídio? Existem duas tipificações do genocídio. No Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, e também existe uma legislação brasileira de 1956. Tanto o Estatuto de Roma como a legislação brasileira dizem que o genocídio corresponde ao extermínio ou às ações que visem exterminar determinado povo, determinada etnia, determinada crença, os nacionais de determinado país ou determinada raça. Então, por exemplo, o genocídio de Ruanda, sim, quando os Hutus estavam extinguindo a população Tutsi, o genocídio na Sérvia, em Montenegro e Kosovo, o genocídio, claro, da Segunda Guerra Mundial, sim, genocídio armênio em 1915, na Primeira Guerra Mundial, o genocídio de Pol Pot no Camboja, isso é genocídio. Sim. Então, se, por exemplo, alguém que no passado chegou num veículo de comunicação e chamou alguém de genocida, sem que isso se encaixe na definição de genocídio, então o veículo de comunicação eventualmente pode até ser responsabilizado.
Então é complicado a jurisprudência, a gente quando vai fazendo jurisprudência é para todos os lados.